Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alexandre e esse é mais um vídeo pro canal Assunto de Prof. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu gosto muito, sobre sexualidade, homossexualidade e principalmente homofobia, que não é uma coisa muito legal, mas é importante a gente falar sobre isso, principalmente para a classe docente, né? Então eu já aproveito e dedico esse vídeo a todas e todos os professores e professoras lésbicas, gays, bissexuais, travestis, trans, as bichas, as sapatão, as masculinas, as femininas, todos nós aí, né, que batalhamos todos os dias, lutamos contra o preconceito e damos as nossas aulas como qualquer outro professor e outra professora, independente da orientação sexual e da identidade de gênero. Mas hoje eu vou falar aqui, será que eu já sofri homofobia em sala? Como é que será que eu lidei com isso? Foi mais uma vez? Como reagir a essas situações? Sim, aconteceu uma vez numa escola. Eu não sei bem se é homofobia, mas assim, na verdade foi um aluno que se incomodou com a forma como eu falo, tá? É engraçado isso porque eu não sei bem se. Eu não acho que ele seja um homofóbico, tá? Mas vou contar pra vocês o que aconteceu. Eu tinha essa escola aí, eu tinha 6 turmas nessa escola, era uma substituição. Então eu fiquei por 5 semanas nessa escola e conheci, assim, de repente, 6 turmas. E tinha uma turma, assim, que era impossível. Era um inferno essa turma. Isso era unânime entre os professores, né? A própria direção e a equipe pedagógica não sabiam o que fazer com essa turma. E tinha um menino que eu tava dando aula assim uma vez e aí eu falei alguma coisa e ele repetiu a palavra que eu falei, mas num tom feminino, assim, mais feminino, né? E eu fingi que não ouvi, né? E continuei minha aula lá, até porque ninguém falou nada, né? Tava meio uma bagunça sempre na aula. Isso aconteceu uma vez, eu deixei passar. Aí, numa outra vez, ele fez isso de novo. No meio da minha explicação, ou enquanto eu falava com algum aluno, ele foi lá e repetiu uma palavra que eu tinha falado, meio que em voz alta, de uma forma mais feminina, assim, né? Tentando, assim, ver a minha reação, talvez, né? Eu acredito. Só que na terceira vez que ele fez isso, e essa segunda vez eu não falei nada de novo. Na terceira vez, era num dia que eu tava tentando aplicar uma prova, então assim, tava meio que uma bagunça ainda nessa turma, e só que a galera tava mais em silêncio. Então, quando ele repetiu uma palavra que eu falei, eu vi que outras pessoas ouviram. Então, assim, eu não podia deixar isso passar, né? Porque senão perde o respeito, né? É uma coisa desrespeitosa, mas assim, quando é publicamente é pior ainda, porque então assim, se um aluno faz comigo, então os outros vão começar a fazer, e aí eu já perdi o controle da turma, né? Perdi o respeito, perdi a autoridade. E aí eu tive que agir. E o que foi que eu fiz? Falei assim, fulano, seguinte, essa é a forma como eu falo, tá? Essa é a forma como eu me expresso. Eu não vou ficar controlando a maneira de falar, querendo parecer mais hétero ou menos hétero, tá? Eu não me preocupo com isso. Aliás, quando eu estava aí, na sua cadeira, na sua mesa, quando eu estava no ensino médio, isso era uma coisa que me incomodava sim, tá? Mas hoje, sendo professor, eu não me preocupo com isso. Então, assim, se eu tivesse que ficar controlando a minha voz, minha entonação, os meus jeitos de me expressar, eu não ia conseguir dar uma boa aula como eu sei que eu dou para vocês, tá? E outra coisa, a escola é o espaço da diversidade, tá? Aqui tem diversidade de gênero, de raça, de religião e orientação sexual também. A gente tem que aprender a conviver com a diversidade. E a escola é o espaço para a gente fazer isso, tá? Então, assim, eu não vou mudar o meu jeito de falar, mas eu não tô brigando com você, tá? Só tô avisando isso. Não tem por que você ficar incomodado, porque eu vou continuar falando da mesma forma. Foi mais ou menos isso que eu falei para esse aluno, mas foi muito engraçado, porque assim, de repente ficou um silêncio naquela sala.
Era a pior sala, assim, a sala mais barulhenta, e de repente todo mundo, tipo, né, ficou prestando atenção. Meu Deus, o que o professor tá falando? O que que aconteceu? Teve gente que tava mais pelos cantos lá que nem tava entendendo o que tava acontecendo. Mas eu lembro que eu comecei a responder ele e falei mais alto, né, pra toda a turma, e ele tava assim sentado ali na minha frente, né? Depois que eu terminei, eu estendi minha mão para esse aluno e falei assim, amigo, a gente tá conversando, eu não tô brigando com você, tá? Mas eu preciso falar isso pra você, porque você tá incomodado e é isso, né? Então assim, eu não fui grosseiro com ele, eu não desrespeitei ele, porque eu vi que era uma coisa que incomodava ele. Eu não sei se ele estava querendo assim. Ele estava querendo me testar, eu acho. Ver a minha reação, ver até onde eu ia, ver o que que eu poderia fazer. Mas eu não acho que ele seja homofóbico, sabe? Ele só estava assim. Meu jeito de falar despertava uma insatisfação nele, um incômodo, e a forma dele externalizar esse incômodo foi a partir desse, né, de ficar fazendo, me zoando, tentando me zoar ali com a maneira como eu falo. Mas assim, é importante a gente falar isso nesses momentos por conta de outros alunos e alunas LGBT, né? E é verdade aquilo que eu falei quando eu estava no ensino médio, eu falava pouco, né? Eu me expressava pouco, eu não tinha saído do armário ainda. E, enfim, é bom para os outros alunos que são LGBT verem um professor LGBT. E outra coisa, né? Uma coisa que eu gosto de falar para os alunos é o seguinte: a gente tem que aprender a conviver com a diversidade, e é bom a gente aprender isso na escola, porque eu já falei isso para alguns alunos, né? Quando você vai estar lá no teu trabalho, você pode ter uma chefe lésbica, um chefe gay, uma chefe trans, e você não vai mais ter essas neuras homofóbicas, transfóbicas, lesbofóbicas. Você vai tratar a pessoa normalmente, porque você já vai ter aprendido na escola que a diversidade é uma coisa maravilhosa, uma coisa incrível, uma coisa natural do ser humano. Então, assim, aprenda na escola para não sofrer lá na frente, porque a vida vai te mostrar isso, né? Então aproveita a oportunidade de ter aula com um professor gay, uma professora lésbica, para aprender a conviver em sociedade, porque a escola também ensina a gente a fazer isso. E você que é professor LGBT, não brigue com o aluno, não xingue nesse tipo de situação, sabe? Você tem que ser o mais diplomático possível, em todas as situações, ainda mais essa. Porque se os alunos pegarem birra de você, aí o negócio vai ficar feio. Porque os alunos, eles podem ser muito amor, mas eles podem ser também muito ódio, né? E uma coisa que eu gosto de falar, assim, para qualquer briga qualquer discussão entre professor e aluno, a gente tem que, é uma relação, né, de um adulto com um adolescente. Então, o adolescente se comportar como um adolescente já é previsível, né? Xingar, se revoltar, sair da sala, bater pé, né? Isso é coisa de adolescente. Agora, o que não dá para acontecer é um adulto se comportar como um adolescente. Aí não dá. Então, assim, se comporte como um adulto, né? Não perca a tua cabeça. E, bem, esse é o vídeo de hoje. Não houve mais situações de homofobia comigo e acho que nem vai acontecer. Não sei, né? Não dá pra dizer. Mas, assim, são desafios que fazem a gente crescer e fazem a gente aprender também. Nós e os outros que assistem, né? Os alunos que estão ali sendo os espectadores desse tipo de discussão. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, compartilha com aquele teu professor LGBT, com a tua professora, ou com o teu primo gay, com a tua prima lésbica que quer ser professora. E ajudem aí o canal, deixando o like, ativando os sininhos e se inscrevendo, tá bom? Um beijo a todas e todos.